Meus queridos irmãos, nesta proposta aqui de Acabe a Nabote, eu quero usar o seguinte tema: cuidado com as propostas do inimigo, cuidado com as propostas do diabo. Eu estava consultando ao Senhor de que deveria falar aos irmãos nessa noite. Deus me falou sobre esta palavra. Meus queridos, a obra do Senhor, ela é comparada na Bíblia como uma vinha. A obra do Senhor. Os irmãos sabem que o hino 115 da nossa harpa cristã fala de trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Quem é Acabe? Quem é Nabote? Nós precisamos observar isso na Bíblia. Acabe é o rei de Israel, um dos piores reis que Israel teve. E quando você lê a biografia de Acabe, a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nabote, a Bíblia não diz quase nada com respeito a este homem, mas a Bíblia diz que ele morava em Jezreel, a segunda cidade do reino de Israel. E nesta cidade que Acabe tinha o seu segundo palácio, um tipo de uma casa de verão. O relato do texto diz que Nabote temia a Deus e valorizava a lei mosaica. Você percebe que o Nabote era um homem temente a Deus. Agora o rei Acabe colocou o olho na propriedade de Nabote, uma vinha que comercialmente tinha muito valor. Não negocie, nós aprendemos aqui que nós não devemos negociar o inegociável. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tinha valor porque era vizinha do rei, do palácio do rei. Você já pensou, você tem uma propriedade ao lado da casa do presidente da república? Deve valer muito isso. Então Acabe, o rei Acabe, olha para a vinha de Nabote e cobiça. E diz, eu quero para mim. Acabe era um rei, podemos usar aqui a expressão, desviado, atribulado, perturbado. E além disso, casado com uma mulher possessa, chamada Jezabel. Quem já leu a biografia de Jezabel sabe que essa mulher foi terrível, mandona. E ela controlava o rei. Se vocês perceberem aqui, que foi ela que negociou o negócio da vinha aqui, tentando. E ela tinha um poder de persuasão muito grande. Era uma mulher muito maligna, segundo a Bíblia. E ela se torna uma figura também de um espírito maligno, que é mencionado no Novo Testamento. Inclusive em uma das cartas que Jesus escreve às igrejas da Ásia. Então, o que a Bíblia diz? Que Jezabel, ela era princesa de Sidom, sacerdotisa de Sidom. O seu nome era uma exaltação a Baal. Acabe está tomado de inveja. Aqui, veja bem, sobre a vinha de Nabote. Ele tem sempre alguém invejando a gente. Tem sempre alguém invejando você. O seu ministério, o seu chamado, o que Deus está fazendo por você, o que Deus dá a você. Tenha cuidado. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Mas a Bíblia diz em Gálatas 5:26, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Alguém disse com muita propriedade que a inveja é como espinheiro, rasga a roupa mesmo não precisando da roupa. O problema do invejoso não é que ele, não é que ele, é porque ele não tem o que você tem. Ele não quer que você tenha aquilo que você tem. Então, a inveja é um grande problema. Não vamos entrar nesse mérito aqui. A essência da inveja não é querer para mim, é não querer que você tenha. A inveja é uma confissão
que você tem o espírito de inferioridade. Observe um detalhe, que Nabote, que Acabe, não quer a vinha de Nabote, ele quer transformar a vinha em horta. Peça a Deus em oração que mostre a você os invejosos perto de você e te ensine a lidar com eles. Por isso que a pessoa, quando não tem o Espírito de Deus, quando ele não tem bom senso, ele não quer que ninguém tenha nada. Às vezes Deus dá um carro zero para o vizinho, não dá para ele, e ele fica ainda aborrecido com o vizinho. Ó, Senhor, eu te sirvo, esse homem é ímpio. Mas se alegre pela vitória dos outros, se alegre pela bênção que Deus deu ao irmão, que Deus deu uma casa própria, deu um carro zero. Hoje é a vez dele, amanhã é a sua. Alegre-se, a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. Bendito seja o Senhor para sempre. Havia quatro argumentos jurídicos que invalidavam a proposta de Acabe. Veja bem, irmãos, naquela época a lei proibia o rei comprar propriedades particulares. Aqui ele já estava transgredindo já. Segundo, a vinha de Nabote era uma herança, e a lei na época proibia que fosse passada para outra pessoa que não fosse da mesma família. E o rei Acabe certamente sabia disso, ele era uma autoridade. Terceiro, o rei Acabe propõe pagar com dinheiro. Nabote sabia que o dinheiro vai e a herança fica. E o valor de uma herança é mais do que monetário, é histórico e também um valor emocional. Em quarto lugar, Acabe queria transformar a vinha de Nabote em horta. E comercialmente uma vinha tinha mais valor, mais potencial do que uma horta. O que é uma vinha na Bíblia? Como eu disse já, que a vinha simboliza a obra de Deus, as coisas de Deus. A primeira proposta de Acabe, ele diz aqui no versículo 2: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Nas Sagradas Escrituras, várias vezes, tanto no Novo como no Antigo Testamento, Israel também é comparado com uma vinha. A obra de Deus é comparado com uma vinha. E em Mateus capítulo 21, versículo 33, diz: e houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e cercou e cavou, e nela um lagar, edificou uma torre e arrendou uns lavradores e ausentou-se para longe. Para plantar uma vinha, primeiro, tinha que limpar o terreno. Quem já trabalhou na roça sabe que para plantar qualquer coisa, primeiro você tem que limpar o terreno, tem que tirar as ervas daninhas, você tem que limpar o terreno. Tem lugar que a obra, tem lugar por aí que a obra de Deus está no mato. Eu sempre gosto de, a minha esposa gosta de sempre tirar um matinho lá da grama. Eu ajudo ela também. Mas perceba, os irmãos que já tiraram o matinho da grama, assim, aquelas ervas daninhas que ficam no meio, é sempre de joelho. Por isso que quem vem para a oração, vem para tirar essas ervas daninhas que estão perturbando a obra de Deus, perturbando a nossa família. E você arranca isso de joelho. Eu, quando era menino, meu pai dizia, a gente ia cortar a grama, assim, querer passar a máquina em cima. Ele disse: não, senhor, primeiro tira, porque senão o mato vai voltar a crescer. Tira pela raiz. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira proposta de Acabe: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Agora, quem plantava uma vinha tinha que limpar o terreno primeiro. Segundo, tinha que cercar a vinha. Tinha que cercar. Tinha que fechar. Lá em Cantares de Salomão, ali uma simbologia da igreja e Cristo, a esposa e o esposo. Cantares 4:12 diz: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Cercar a vinha. Terceiro, se colocava uma torre onde tinha a visão da vinha, visão da obra. A gente precisa ter visão da obra. Quarto, se colocava um lagar no meio da vinha. Os irmãos sabem o que é lagar, né? A Bíblia fala muito sobre isso, o povo de Israel usava muito, onde se pisava as uvas.
onde se fazia o vinho, pisando a uva com os pés ali. Fazer a obra de Deus não é uma missão que se faz de qualquer maneira. A obra de Deus não é uma horta, a obra de Deus é uma vinha. Cuidado com os acabes, querem transformar a vinha, transformar a obra de Deus em horta. E hoje eu estava falando no rádio que nós estamos tendo a igreja para todo gosto, até para quem não tem gosto tem igreja. Você entra, tem igreja, não vou citar o nome aqui, os jovens que vê na internet aí tem cada nome de igreja que parece brincadeira, até, né? Mas tem cada título, cada nome de placa de igreja por aí. Só vou citar uma que tem no lugar aí: Igreja Evangélica Puleiro dos Anjos. Isso não tem sentido uma coisa. Transformando a vinha do Senhor em horta. Transformar a vinha em horta é transformar o culto de oração em outra coisa. Transformar as vigílias de oração em louvorzão. Hoje tem vigília por aí que não tem oração, é só louvor. Então, estão transformando Deus me deu essa palavra. Estão transformando a vinha do Senhor em horta. Transformar a chamada divina, a chamada de Deus em profissão. Nós sabemos muito bem que o dinheiro na vida de um obreiro, de um homem, de um pregador, de um missionário é consequência, não é prioridade. Porque a obra do Senhor é uma vinha. Transformar o púlpito em palco. Por aí, aqui não, graças a Deus, na Assembleia de Deus é uma benção. Aí por aí, né, estão transformando o altar de Deus, o púlpito, em um palco de apresentação e de shows. Transformar hinos de louvor em músicas carnais e mundanas é transformar a vinha do Senhor em obra. Cuidado com o espírito de Acabe. Vamos parar por aqui, dar uma cortada aqui. A Bíblia diz que o meu povo, Oséias 4,6, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento. Eu quero abrir um parênteses aqui para lembrar uma coisa que eu aprendi, que o nosso maior inimigo não é o diabo, é a ignorância. Quando a gente não sabe das coisas, a gente é enganado e é vencido. Então tome conhecimento, conhecimento da palavra, conhecimento de Deus. Procure se inteirar, procure conhecer. Estamos vivendo em tempo de evangelhos de vinha e de horta. Porque na vinha tem o que, irmãos? O que só tem na vinha? Uva, só uva. Fruto, pureza, autenticidade, santidade. Na horta tem o que? Mistura, aceita tudo. Duas igrejas que nós temos hoje no mundo: a igreja vinha e a igreja horta. Não, a igreja horta pode tudo, aceita tudo. Não, mas a Bíblia diz que é pecado, mas não tem problema. Vocês ouviram aí um grande líder aí, não vou dizer, de uma igreja aí, um líder, né, conhecido mundialmente, né, parecido com aquilo que as irmãs fazem lá no Mingau, né? Ele estava dizendo que achava que acho que a Bíblia tem alguma coisa que está errada. Olha, um líder da proporção que esse homem é dizer isso. Nós estamos nos últimos tempos mesmo. Nós estamos na última hora. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias maus, que a gente tem que servir a Deus. Deus quer que nós tenhamos a nossa vida no altar. Lama subcrai. Quando Acabe diz a Nabote: quero a tua vinha para transformar em horta, Nabote diz assim: não posso, eu não posso, porque é uma herança. Estamos conscientes de que a vinha não é nossa, é uma herança. A obra de Deus não é nossa, o dom que Deus te deu não é teu, a unção que Deus te deu não é tua, o trabalho que você faz para Deus não é teu, é de Deus. E se é de Deus aquilo que recebemos, vamos prestar conta de tudo. A vinha não podia ser passada para estranhos, era uma herança. A lei não permitia passar para estranhos. Estamos permitindo que estranhos entrem na vinha e baguncem a obra do Senhor.
Hoje em dia acontece, às vezes o camarada é famoso aí no mundo, irmãos. Às vezes é um cantor, é um jogador de futebol, é conhecido em todo o Brasil. Ele vem para a igreja, às vezes nem convertido é, a gente já chama ele para dar palestra. Camarada às vezes nunca se converteu, não foi liberto dos vícios, é um adúltero, anda por aí. E às vezes eles querem vir para cá nos ensinar a palavra de Deus. Não transforme a vinha do Senhor em horta. Qualquer um que chega mexe com a vinha, poda a vinha, quer negociar a vinha. Como estamos tratando a vinha do Senhor? E essa palavra é para todos aqui, nós, esta noite. Como é que nós estamos cuidando da obra de Deus? Estamos cuidando melhor do que das nossas coisas? Estamos cuidando da obra do Senhor mais do que a nossa casa? Cuide das coisas de Deus. Vigie. Olhe. O diabo não dorme. Uma vez um pastor ficou intrigado com uma irmã do círculo de oração, uma irmã assim bem positiva, mas ela tinha razão. Falou: pastor, é o seguinte, o senhor fala tanto do diabo, mas ele é trabalhador, mais do que nós, porque ele trabalha 24 horas, a gente está dormindo, ele está lá perturbando os outros. Ela tem razão. E na verdade o reino das trevas é mais organizado do que nós. Eles estão cuidando por aí, olha, não falha, há um plano estabelecido. E eu creio, pastor, que por trás desse vírus tem principados, tem demônios. Deus está permitindo acontecer isso, mas vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair por terra em nome de Jesus. Esse país chamado Brasil pertence a Jesus. Aramagachuia. O diabo está usando como pretexto o vírus para colocar a sua pata aqui nesse país, mas ele não vai pôr não. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Como estamos tratando a vinha? Vamos, meus queridos irmãos, com zelo, com amor, cuidar da vinha do Senhor. Quem já trabalhou aqui cuidando de vinha, de parreira, de uva? Alguém já? Sabe que tem que ter uma tesourinha, né, para tirar o fruto sem machucar o... Vocês sabem melhor do que eu, né? Alguém aqui já trabalhou? Plantação de uva. É tão bonito de ver aquilo, né? Principalmente de colher. Todo mundo gosta de colher. Quem é que não gosta de colher? Quando o fruto já está pronto, mas na hora de plantar, na hora de colocar a mão na massa, na hora de estar lá suando, de estar lá no sol quente, ninguém quer plantar. Então, quando o pastor convida você para vir para a oração na segunda-feira, vem aqui plantar, vem aqui ajudar. Coloque o ombro debaixo da carga. Os dias são maus, não sabemos quantos dias vamos atravessar por aí. E pode vir dias piores que estão vindo aí, mas em nome de Jesus, aqueles que estiverem na oração, aqueles que estiverem aos pés do Senhor, hão de vencer, no nome poderoso de Jesus Cristo. Meus irmãos, vinha ou horta, o joio ou o trigo. Algumas pessoas olham na Bíblia aquela parábola do joio e do trigo. Alguém queria que arrancasse. Não, vamos arrancar o joio porque... E vocês sabem que a plantação de trigo e joio é parecida. São dois pés parecidos. Somente aquele que conhece bem de perto sabe o que é joio e o que é trigo. Na parábola do joio e do trigo, Jesus disse ao dono da fazenda que plantou o trigo: depois veio o inimigo à noite e semeou o joio no meio do trigo. E cresceram o joio juntos com o trigo. Então os empregados viram e avisaram o seu senhor e disseram: olha, vamos lá arrancar. Mas o dono disse: não, ninguém vai arrancar nada não, deixa crescer, que na hora da colheita vai aparecer. Muitas pessoas não entendem o plano de Deus, a obra de Deus, a igreja do Senhor. Joio não tem raiz profunda. A raiz do joio é parasita.
Quem entende plantação sabe o que é parasita. Ela sai procurando raízes. Inclusive a raiz do joio, ela sai procurando raiz por baixo assim, e ela tipo meio, ela enrosca na raiz, no caso do trigo aqui. A raiz do joio trava na raiz do trigo, e quando puxa o joio, fere o trigo. Por isso que o dono da plantação lá disse que não era para arrancar, que se arrancasse o joio ia ferir. Não, vamos tirar essa pessoa daqui, porque não, irmão, deixa crescer aí. Muitas vezes pode ferir o trigo, mas existe algo maravilhoso que acontece na colheita do trigo, no mês chamado Nissan, mês de junho. É o mês das grandes ventanias de Israel. O caule do trigo é flexível, e quando sopra o vento, irmãos, o trigo deita. Alguém já viu aquelas plantações assim, quando vem o vento assim, e a plantação deita? Aí quando o vento sopra, o trigo deita. Aí aparece o joio. Aí é hora de arrancar. Aí chega lá o dono, porque, irmãos, quem é trigo se inclina, quem é trigo se humilha, quem é trigo ora, quem é trigo se prostra. Quando o vento sopra, ele busca Deus. Quando o vento sopra, ele se humilha. Uramagá, subian. Aleluia. Aqueles empregados conheciam muito bem aquela plantação ali. Graças a Deus. Agora, a segunda proposta de Acabe: te darei por ela outra vinha melhor. E ele não está desistindo aqui. Perceba, irmãos, o diabo não desiste. Ele não desiste. Quando ele vem com uma proposta com você e ele não consegue, ele vem com outra. Ele não desiste. Te darei por ela outra melhor. Já que você não permitiu que a tua vinha vire horta, está vindo aí outra proposta. Vamos negociar aqui. A vinha não é nossa. O que nós recebemos de Deus, tudo que recebemos de Deus não é nosso. Como é que a gente vai negociar algo que não é nosso? Inclusive o nosso corpo não é nosso. A Bíblia diz que é templo do Espírito Santo, que a gente tem que cuidar bem, porque se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós, Deus o destruirá. É a Bíblia que diz. Tenhamos cuidado. Estão negociando a vinha, vendendo a vinha, querendo trocar a vinha. Cuidado com as propostas melhores. O Senhor está falando conosco esta noite. Cuidado com as negociatas dentro da vinha. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que alguém aí recebeu uma proposta que parece boa. Nem toda boa proposta é uma proposta boa. Não, mas Deus está aí. Nem sempre. Cuidado. Meus queridos irmãos, uma análise cuidadosa e séria da obra do Senhor é que o sacerdócio está comprometido. Precisamos da restauração do sacerdócio, principalmente dentro de casa. Os sacerdotes estão perdendo a autoridade, estão perdendo a liderança sacerdotal, sem falar da liderança espiritual. O problema do Brasil pode ser resolvido se a liderança da igreja do Brasil se levantar em oração, em humilhação, em conversão dos maus caminhos. Aí então o Senhor vai ouvir do céu, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Na lei mosaica havia coisas que o povo podia fazer e os levitas não podiam fazer. Havia coisas que os levitas podiam fazer e os sacerdotes não podiam fazer. E havia coisas que os sacerdotes podiam fazer e o sumo sacerdote não podia fazer. Isso significa que quanto mais próximo de Deus você fica, maiores são as exigências. Não, é porque que eu não posso fazer?
Sansão poderia dizer: mas por que eu não posso fazer? Você é nazireu de Deus, rapaz, você não pode. Não é por que eu não posso comer desse mel aí que estava no leão ali? Você é nazireu de Deus. Por que você não pode tocar em defunto? O que tem tocar em defunto? Você é nazireu de Deus. Você foi consagrado para Deus. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer moça, qualquer rapaz. Não é qualquer mulher, qualquer homem. Não, Deus te separou. Deus te consagrou. Deus te ungiu. E Deus te colocou na terra para fazer a diferença. Aleluia. A terceira proposta de Acabe: se for do teu agrado, te pago em dinheiro. Opa. Irmãos, essa proposta é tentadora, né? Falou em dinheiro. E quanta gente está aí enrolado. Quantas autoridades desse país, que não é segredo nenhum dizer isso, estão envolvidos em processos terríveis por causa de dinheiro, por causa da corrupção. Quanto vale a nossa salvação? Quanto vale a nossa chamada? Quanto vale aquilo que Deus nos deu? Não tem dinheiro que pague a unção de Deus, a autoridade de Deus, a inspiração de Deus que vem sobre nós. Estamos muitas vezes fazendo como Esaú, trocando a nossa primogenitura por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo. O Senhor está aqui essa noite. Cuidado com as propostas do diabo. Estamos trocando a bênção por um prato de lentilha. O inimigo vai fazer de tudo para mudar o nosso foco, a nossa visão, com a nossa lista de prioridade. A nossa chamada, a nossa vocação não tem preço. Não negocia a vinha, não é tua. Faça a vontade de Deus. Não negocie o cajado que Ele te deu. Deus não precisa de jeitinhos para abrir porta para ninguém. Quando Ele quer, Ele abre. Quando Deus quer, Ele sopra o teu nome lá dentro da empresa, como fez na vida do irmão. Ali embaixo, Bicrai. A jovem, há um jovem aqui, que Deus vai colocar ele em posição alta, porque você teme a Deus. A leitura que o irmão fez aqui diz que aqueles que temem ao Senhor de nada tem falta. O que é temer a Deus? É reverenciar a Deus, respeitar a Deus. Não vai faltar nada. Deus não precisa do nosso jeito. Deus não precisa de caminhos alternativos. Deus não precisa de gambiarra para trazer a luz para a nossa caminhada. Ele é o dono da vida. Ele é a luz. Ele é o dono do ouro e da prata. E nesses últimos tempos, Deus vai tirar do ímpio e dar para o crente. Aquele lá está me servindo. Deus vai abençoar você. A porta vai se abrir, meu irmão. Fique firme, seja fiel a Deus. Oramá, subicai. Seja fiel ao Senhor. Quantas pessoas que gostariam de estar na tua posição, no teu lugar. Eu olho aqui essa igreja animada, cheia do Espírito Santo, os jovens cantando. Não tem preço, não tem dinheiro, não tem prata, não tem ouro. Glória seja dada ao Senhor. Nós não somos como ímpios. Nós somos a igreja de Deus na terra. Somos embaixadores do reino de Deus na terra. Não estamos aqui de brincadeira. E temos um inimigo, e temos o diabo que não brinca em serviço. Vamos ficar de pé? Vamos ficar em pé? Eu quero convidar você para aceitar Jesus. Mas quero convidar que o irmão e a irmã que sabe que tem alguém aí perto de você que precisa aceitar a Cristo, convide ele ou ela e venha.
Essa igreja aqui é muito bem ensinada. Convide ele ou ela para vir aqui aceitar a Cristo. Convide essa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Eu quero convidar minha esposa a vir aqui e fazer a oração. Mas aceite Jesus, aceite a Cristo. É o teu momento. Reconcilie com Deus. Quem sabe você está aqui, alguém fez uma proposta para você, e você sabe que essa proposta não é de Deus. Essa proposta é um laço. Eu gostei muito do testemunho do irmão aqui, porque ele queria que Deus abrisse uma porta que não tirasse ele da casa de Deus e nem do seio da família. E Deus honra esse tipo de desejo. Aleluia! Deus está aqui essa noite, está falando com você. Eu sei que Deus falou com alguém aqui. Aramai, você que sente que Deus falou com você, vem agora. Venha receber a oração aqui. É vitória para você. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia.